Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e a nossa aula de hoje, ela é referente ao último tema que a gente vai tratar para trigonometria. Então, hoje a gente encerra essa parte da matéria, mas semana que vem a gente já começa com as nossas aulas referente às matrizes. Antes de tudo, também eu gostaria de agradecer ao número de inscritos que vem aumentando a cada dia e ao número de visualizações que também vem aumentando bastante. Estou bem feliz e bem surpreso. Então, partiu começar. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que esse assunto é referente ao segundo semestre. O que eu quero dizer com isso? Tu, meu aluno do IFSU, que está aí, que já terminou de estudar a parte de geometria plana, a parte de geometria espacial, vem aqui, já fez as listas também, vem aqui e começa a estudar agora a trigonometria, para ir já adiantando devagarinho, aos poucos, né? A gente já tem uma lista, vai ter mais listas, então é para tu ir devagarinho. Lembrando que no retorno das aulas nós vamos rever todo esse conteúdo novamente, tá bom? Então, né, hoje nós vamos ver trigonometria, depois a gente vai ver matrizes e sistemas lineares. Partiu então? Então, o nosso último assunto são inequações trigonométricas. Mas antes da gente ver o que são inequações trigonométricas, vamos lembrar o que são inequações, né? Então, inequações são desigualdades que a gente quer descobrir um valor, um certo valor. E muitas vezes esse valor é o x. Então, na inequação trigonométrica, a gente trabalha com 4 símbolos. Esse cara aqui é maior que, este cara aqui é menor que, este cara aqui é maior ou igual, e este é menor ou igual. Então, como exemplo, o que a gente tem? 2 é menor que 3. 5 é maior que 2. E aqui é uma inequação de primeiro grau, a gente tem 15 menos 7x é maior ou igual a 2x menos 30. Aquele tipo de inequação que vocês resolveram no primeiro ano do ensino médio, tá bom? E as soluções desse tipo de inequação não é somente um número, não é que nem a gente tem lá das equações de primeiro grau que a gente acha que x vale tal valor, ou uma equação de segundo grau que a gente acha lá que x ao quadrado vai ter dois valores para esse x ao quadrado. Não. Numa inequação a gente acha uma sequência de valores que satisfazem a nossa inequação, que através dela a gente consegue satisfazer uma igualdade ou maior ou menor, maior igual ou menor igual. Então aqui olha esse exemplo, 2x mais 2 maior que zero. Então eu vou passar esse 2 para o outro lado, então a gente vai ficar 2x maior que menos 2. Se esse 2 está multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo. Então, x vai ser maior que menos 2 dividido por 2. E menos 2 dividido por 2 é menos 1. Então, x ele é maior que menos 1. Então, a gente já sabe que os valores de x que a gente quer encontrar são todos aqueles que são maiores que menos 1. Então, aqui a gente coloca a bolinha aberta, porque o menos 1 não está na solução. Então, a nossa solução são todos esses valores que se encontram aqui. E como que a gente escreve essas soluções? A gente escreve dessa seguinte forma. S de solução é igual a todos os x que pertencem aos reais, tal que x, aqui faltou um x, me desculpem, x maior que 1. Então, todos esses valores maiores que 1. Vocês podem escrever assim, ou podem botar essa forma geométrica aqui, que também é entendível, tá bom? Então, agora voltando para as inequações trigonométricas, o que essas desigualdades são? Elas possuem, né, pelo menos uma razão trigonométrica envolvendo um ângulo desconhecido. O que são essas razões trigonométricas? São aquelas que a gente já estudou nas nossas aulas passadas. Seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, secante. Então, a gente vai usar uma delas para poder resolver as nossas inequações trigonométricas. Assim, né, a solução da nossa inequação trigonométrica ela é um conjunto de ângulos que satisfazem aquele intervalo que a gente quer conhecer. Né? E para resolver a inequação trigonométrica, a gente precisa conhecer bastante os nossos círculos trigonométricos, que é aquela aula que a gente já teve, que eu vou deixar aqui em cima para ti poder dar uma olhada caso tu não te lembre, tá bom? Então, aqui são 6 tipos de casos
que vocês podem encontrar quando vocês forem estudar inequações trigonométricas. Eu botei o 6 porque quando tu vai pesquisar na internet, tu não acha esse 6, tu acha no máximo 3. O pessoal simplifica os outros, mas eu trouxe aqui todos eles para vocês. E lembrando também que é importante saber que o intervalo no qual as inequações são válidas é com o nosso n. Nesse caso aqui, o n é o valor do nosso seno. Quanto que vai ter seno de tal ângulo vai dar um n. Tá? Esse é o valor do resultado do seno. Então, a gente sabe que ele vai ser um valor entre menos 1 e 1. Ele não passa disso porque o raio do nosso círculo trigonométrico ele é 1. Assim, a gente tem esses 6 possíveis casos. Então, primeiro, seno de x maior que n, ou seno maior ou igual que n, seno de x menor que n, ou menor ou igual, e assim vai para o cosseno também e para a tangente. Mas não te apavora, te liga aqui que eu vou te mostrar como é que resolve cada um deles. Então aqui, ó, pessoal, quando a gente quer saber o seno de x, ele é maior que um n, ou maior ou igual, vai valer para os dois casos. O que acontece? A gente sabe que o valor, vamos supor, seno de 30 graus, a gente sabe que é 1 meio. Lembrando que o seno está no eixo y, então a gente sabe que ele vale 1 meio, ele está aqui. Então, para este ângulo, a gente sabe que vai dar 1 meio. Só que ele vai ter um equivalente do outro lado. E a gente quer saber todos os valores acima dele. Então, o nosso interesse vai ser todos esses ângulos que estão aqui nesta parte. Então, a gente tem este ângulo y, e aqui a gente vai ter sempre π menos y. Se tu voltar nas nossas aulas lá de círculo trigonométrico, tu vai ver como é que a gente faz para chegar neste valor. E como que escreve a solução, Sori? Tem duas formas, tá bom? A gente pode escrever desta forma aqui, onde os valores que nos satisfazem são todos os x maiores que y e menores que π menos y. Então, a gente consegue abranger todos esses valores aqui do meio. E quando o nosso problema não nos dá a indicação de que ele está sendo resolvido somente em uma volta do nosso círculo trigonométrico, a gente é obrigado a somar 2kπ em cada lado, e isso nos garante que a gente vai ver todo o círculo trigonométrico uma infinidade de vezes. Ainda para o seno, quando o nosso n é menor, a gente tem as mesmas ideias de solução, só que aqui a gente tem que tomar cuidado que a nossa inequação tem sinais trocados, né? O nosso x ele tem que ser menor que y e maior que π menos y. Daí a gente consegue abranger todos estes valores. Quando a gente chega no cosseno, a gente tem que tomar um cuidado. Porque quando a gente tem um cosseno de maior que n, maior que o valor, a gente pode ver ele em duas possíveis locais. O primeiro é quando n está entre 0 e 1. Então, ele vai estar abrangendo este local aqui. Quando n estiver entre menos 1 e 0, quando ele estiver entre menos 1 e 0, a gente vai poder usar esta parte aqui, tá bom? É o que diferencia um do outro. E como a gente escreve a solução? É a mesma coisa. Os valores de x menores que y, mas maiores que este cara aqui, tá bom? A gente vai fazer exercício para tu entender melhor isso que eu estou querendo dizer para ti. O cosseno é a mesma coisa, só que agora, quando o cosseno é menor, antes, lembrando, a gente estava vendo os valores maiores. Olha aqui, ó. Quando o nosso cosseno é maior que n. Então, vai para cá e para cá. Mas agora, os valores menores que n, a gente não precisa se restringir, porque se ele estiver aqui, os valores menores vão ser esse, se ele estiver aqui, sempre são esses. Só quando ele é maior que a gente tem que tomar este cuidado. Então, o que vai acontecer? Aqui, a gente só precisa ver onde que ele se posiciona. E a tangente, pessoal, a tangente a gente tem que tomar cuidado, porque aqui a gente envolve a união das soluções. Por que envolve a união das soluções? Porque em π sobre 2 e 3π sobre 2, a nossa tangente não apresenta valores. Então, a gente sabe que a nossa solução vai ser válida de y até π sobre 2 e de π e de y mais π até 3π sobre 2. Aí a gente tem a nossa solução válida. Isso também vale quando a gente tiver a nossa tangente menor que o n. O que eu quero dizer? Estes valores aqui e estes valores aqui, tomando cuidado que em π sobre 2 e 3π sobre 2 os nossos resultados não são válidos. Aí tu chega até aqui e me pergunta assim,
Bah, Sor, eu entendi mais ou menos, ou eu não entendi nada do que tu quis dizer aí nessa aula. Tranquilo, não fica assustado. Vamos fazer exercício então para praticar e ver como é que é as coisas? Então, vamos lá. Eu preparei aqui, ó, esses 3 exercícios para ti. Me acompanha aí, vamos resolver junto esses exercícios. O que o nosso primeiro exercício pede? Ele pede para a gente achar soluções do seno de x quando ele é maior ou igual que 1 meio, com o x valendo entre uma volta, né, de 0 a 2π, uma volta inteira. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é, vamos só lembrar, qual é o valor do x que a gente vai achar o seno de tal ângulo igual ao meio? 30 graus, né? Lembra dos nossos arcos notáveis lá? Então, olha aqui uma coisa, ó. Seno de 30 graus, ele é igual a 1 meio. Beleza. Então, vamos usar o nosso x igual a 30 graus. Vamos transformar isso aqui para radianos. Então, x é igual a π sobre 6. Lembra que a gente fez uma aula sobre como converter raios para radianos? Então, vamos lá. Vamos usar o nosso círculo, desenhar o nosso círculo trigonométrico. Por isso que faz de conta que isso aqui é um círculo, tá? Então, o que a gente faz? A gente tem que dominar bastante o círculo trigonométrico para resolver inequações. Lembrando que nesse eixo a gente tem o seno e neste eixo a gente tem o cosseno. Então, o que vai acontecer? 30 graus está mais ou menos aqui. Então, aqui tem π sobre 6. E aí, neste ponto, a gente sabe que o seno vai dar, aqui a linha do seno, que ele dá 1 meio. Só que, olha, se eu pegar outro ângulo aqui desse lado, eu também vou encontrar o seno valendo 1 meio. Só que, olha uma coisa, daqui para cá, lembra? Aqui a gente somou π sobre 6, aqui a gente vai ter que fazer o quê? Ó? A gente vai ter que fazer π menos π sobre 6. E aí a gente descobre quanto que vale este ângulo. Se tu não lembra disso, a gente fez uma aula sobre as posições dos círculos trigonométricos. Se a gente for fazer π menos π sobre 6, isso aqui dá 5π sobre 6. Então, deixa eu apagar aqui e já botar 5π sobre 6. Então, vamos lá. 5π sobre 6. Por que a gente não vai pegar valores abaixo? Porque aqui vai dar o seno negativo. A gente não quer menos 1 meio, a gente só quer 1 meio. Então, dá uma olhada, ó. Todos esses valores, e ó, a nossa inequação trigonométrica, ela quer todos os valores que são maiores ou iguais. Então, daqui para cima, né? Daqui para cima são todos maiores ou iguais a menos 1 meio. A 1 meio, desculpem. Então, todos os ângulos que a gente pegar, deixa eu até mudar a cor daqui da caneta. Todos os ângulos que a gente pegar aqui dentro vão dar um seno maior que 1 meio. Todos esses caras daqui, ó. Porque se eu começar a pegar aqui embaixo, um ângulo aqui já vai dar menor que 1 meio. Então, a nossa solução, a gente vai escrever da seguinte forma. A gente tem S é igual a todo x que pertence aos reais, tal que x ele tem que ser maior que π sobre 6, maior ou igual, né, porque ele pode dar um valor de 1 meio. Então, maior ou igual que π sobre 6 e menor ou igual a 5π sobre 6. Certo? Então, o x ele é maior ou igual a π sobre 6 e menor ou igual a 5π sobre 6. Por que a gente não usou κπ aqui? Os dois κπ, porque aqui ó, a gente está definido o intervalo, que é só uma volta. A gente não vai fazer mais infinitas voltas aqui, tá bom? Nesse segundo exercício, pessoal, vamos isolar aqui primeiro o nosso cosseno de x. Então, vamos lá. Então, a gente tem isso aqui, né? 2 cosseno x mais 1 menor que 0. Então, daqui a gente passa esse mais 1 para o outro lado, fica menos 1. Então, 2 cosseno x menor que menos 1. E esse 2 aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, cosseno x ele é menor que menos 1 meio. Tá bom? Então, ó, o que tu lembra? Qual é o valor de x que tu vai substituir? Qual o cosseno de tal ângulo que dá 1 meio? Só para a gente lembrar. 1 meio é 60 graus. Então,
x é igual a 60 graus. Cosseno de 60 é igual a 1 meio. Vamos transformar esse valor em graus para radianos. 60 graus é a mesma coisa que π sobre 3. Vamos lá para o nosso círculo trigonométrico. Lembrando que o cosseno é estes caras aqui de baixo. Então, 60 graus está mais ou menos aqui. Então, π sobre 3. Mas o valor de π sobre 3 é exatamente 1 meio. Eu não quero saber os valores 1 meio. O meu valor de interesse é menos 1 meio. Então eu vou vir até esse lado aqui, ó, que se aqui é os valores positivos do cosseno, que são os valores negativos. Então aqui está o menos 1 meio. Só que olha aqui, ó, a gente vai ter que fazer o quê? π menos π sobre 3, que naquele caso era π menos y lá nos nossos slides. Então, π menos π sobre 3 é a mesma coisa que 2π sobre 3. Deixa eu apagar aqui e colocar 2π sobre 3. Então, 2π sobre 3. Mas olha aqui uma coisa, ó. Eu acho ainda um outro ângulo do cosseno que também dá menos 1 meio. E esse cara aqui de baixo vai ser o quê? π mais π sobre 3, porque aqui a gente soma. Né? A gente viu isso na nossa aula de círculo trigonométrico. E aqui embaixo a gente vai ver que essa soma dá 4π sobre 3. Então, vamos lá. 4π sobre 3. Não vou pegar esse cara aqui porque a gente sabe que aqui ele é positivo. Então, olha uma coisa. A gente quer saber todos os valores do cosseno que são menores que menos 1 meio. Então, todos os valores para cá são maiores. Os menores se encontram aqui. Então, são todos esses ângulos que estão aqui, ó. Se eu pegar um cara aqui, ó, ele vai dar aqui. Se eu pegar um outro, vai dar aqui. Então, são todos esses ângulos que estão aqui, ó, dentro desta parte. Então, a nossa solução do nosso problema vai ser o quê, ó? Vai ser todo x que pertence aos reais, tal que o nosso x, ele tem que ser maior que 2π sobre 3, só que ele vai ter que ser maior só porque aqui é uma bolinha aberta, e aqui também. Por que é bolinha aberta? Porque aqui é o valor menor, não menor e igual. E ele tem que ser menor, né? Não pode ser maior, senão vai dar valores maiores que menos 1 meio. Então ele tem que ser menor que 4π sobre 3. Só que a nossa solução não termina aí, porque olha aqui, ó. Temos esse detalhe. O nosso círculo ele não está restrito a uma volta inteira ou não. Ele diz infinitas voltas, porque ele não nos indica nada. Então a nossa solução ela vai ser o quê? Ó? Nosso x que pertence aos reais, tal que 2π sobre 3 mais 2kπ é menor que x, que é menor que 4π sobre 3 mais 2kπ. Aí com isso a gente abrangeu todas as infinitas voltas que o círculo trigonométrico comporta, tá bom? Então, o nosso último exercício agora sobre as tangentes. Vamos isolar essa tangente aqui. Então, se a gente isolar ela, a gente vai ter o que? Tangente de x, ela é maior ou igual que 1, tá certo? Então, vamos lembrar, qual o valor que eu uso para o x que faz com que a tangente dê 1? Lembra? X igual a 45 graus, lá nos nossos arcos notáveis. Se a gente converter esse ângulo que está em graus para radianos, isso aqui dá π sobre 4, tá bom? Então, o que a gente tem? Vamos lá para o nosso círculo trigonométrico. Onde que se localiza a nossa tangente? A tangente ela está tangenciando aqui, ó, o círculo trigonométrico. E ela tem que dar um valor maior, ó, 45 graus está mais ou menos aqui, π sobre 4. Então, ela tem que dar um valor aqui que dá 1. Só que, olha, ela tem um equivalente aqui, ó, que também dá 1. Só que esse ângulo aqui, ele é exatamente π mais π sobre 4. Se a gente fizer isso aqui, π
π mais π sobre 4, isso aqui é igual a 5π sobre 4. Então, vamos escrever aqui, 5π sobre 4. Se tu não te recorda como a gente acha esses valores, tem uma aula que eu mostro para vocês como é que faz isso, tá bom? Só dá uma olhada na playlist aí de trigonometria. Agora, o nosso interesse é o quê? Todos os valores da tangente que sejam maiores ou iguais a 1. Então, se eu pegar um ângulo aqui, eu vou encontrar um valor maior que 1. Todos esses ângulos a partir daqui que eu for pegando, eles vão ficando maiores que 1, maiores que 1. Aqui está estourando, está tri grande, só que, lembra, a tangente não está definida em π sobre 2. Então, aqui, em π sobre 2, é uma bolinha aberta. Se eu começar a passar os valores aqui, eles vão ser menores. Ela vem aqui para baixo, a nossa tangente. Começa a ser muito menor que 1, então não nos interessa. Todos os valores depois de 5π sobre 4 também são maiores que 1. Porque se a gente vier aqui e for pegar, a gente acha valores maiores. Então, todos os valores aqui são muito maiores que 1, muito maiores que 1, muito maiores que 1, mas em 3π sobre 2, a nossa tangente não está definida. Então, isso é um ponto aberto. Então, com isso, agora a gente tem a nossa solução. Como que vai ser a nossa solução? Vai ser o quê? X que pertence aos reais, tal que o nosso x ele tem que ser maior que π sobre 4, maior ou igual, né? Porque ele pode assumir o valor 1, e menor que π sobre 2. Por que menor? Porque ele é a bolinha aberta, ele não pode dar π sobre 2. União. Por que união? Porque a gente também tem que resolver esse cara de baixo. União do nosso x que pertence aos reais, tal que o x ele vai ter que ser maior ou igual que 5π sobre 4 e menor que 3π sobre 2, né? Porque é o valor que a tangente não está definida. Mas, como aqui o exercício não diz para nós se é uma volta, duas, enfim, a gente vai ter que assumir que é toda a volta trigonométrica, todas as infinitas voltas que o nosso círculo trigonométrico pode dar. Opa, aqui ficou riscado. Então, a nossa solução vai ser o quê? X que pertence aos reais, tal que π sobre 4 mais 2kπ é menor ou igual que x, é menor que π sobre 2 mais 2kπ, união. Como aqui a gente já disse que o x pertence aos reais, não tem problema, vamos só escrever o nosso intervalo, 5π sobre 4 mais 2kπ, menor ou igual que x, menor que 3π sobre 2 mais 2kπ. Tá bom? Então, com isso, a gente conseguiu resolver o último problema que a gente tinha em relação a inequações trigonométricas. Qualquer dúvida que ficou, por favor, me escreve e aí a gente tenta discutir outra forma, ver se tu consegue entender melhor. Qualquer coisa, então, só escrever. Nos vemos na semana que vem. Fica bem e tchau!